Glória a Deus. Tive um probleminha aqui na internet aqui, estava transmitindo, falando da palavra de Deus, mas já foi resolvido. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos evangélicos, católicos e livres pensadores, são exatamente 16 horas com mais 20 minutos, hoje, dia 17 de julho do ano de 2025. Amados irmãos evangélicos, católicos e livres pensadores, amados irmãos e irmãs aqui do Facebook, do YouTube, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, aleluias, que se encontra no Evangelho de João 17. Antes de eu ler a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho clamar: Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te apresento, meu Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, em teu nome, eu te peço, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, Senhor, repreenda toda macumba, repreenda toda feitiçaria contra essa vida, contra esta criança, poder no teu sangue, meu Deus e meu Pai, a poder no teu sangue, repreende todos os demônios contra essa casa, contra essa vida, em nome de Jesus. Espírito do inferno, eu te repreendo, sai, meu Deus e meu Pai, dê a benção, dê a vitória, dê a cura, porta aberta para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de João 17. Ontem eu estava orando a Deus e o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração para me transmitir esta mensagem hoje. Revelação do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos deixar a palavra penetrar em nossa mente, em nosso coração. A palavra de Deus aqui no Evangelho de João 17 tem o tema o seguinte. Evangelho de João 17 tem o tema o seguinte: oração de Jesus pelos seus discípulos. A oração que Jesus ele fez para os seus discípulos,
para os seus 11 discípulos que estavam com ele, porque infelizmente, quando Jesus fez essa oração para os seus 11 discípulos, por que eu disse infelizmente? Porque Judas Iscariote não estavam ali mais com o mestre. Infelizmente Judas foi o traído. Infelizmente Judas deixou que o engano, que a ambição, que Satanás roubasse o coração dele. Infelizmente, sim, eu digo isso. Infelizmente, 11 então ficou aos 11 discípulos. Jesus faz a oração então para os seus 11 discípulos. E dentro dessa mensagem, dentro desta palavra, nós iremos meditar e ver como nosso Deus é bom. Dentro desta mensagem, aqui no seu capítulo 21, do seu capítulo 20, Jesus, ele ora para os seus 11 discípulos, e no capítulo 20, Jesus, ele ora ao Pai e fala para o Pai: Pai, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles, por todos que irão crer na tua palavra. Pai, eu rogo para todos que tu me deste, labariastérias, e vamos descobrir qual é a vontade de Jesus para minha e para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus está nos revelando qual é a vontade de Jesus para a minha vida, para a sua vida. A vontade de Jesus é que eu e você, todos, aceite a santificação, lapárias. A vontade de Jesus é que eu e você aceite e viva em santificação para Ele. Santificação é separação total para Deus. Jesus chama eu e você para sermos totalmente
meditar Evangelho de João 17. Eu vou ler aqui no seu versículo 3 a oração. Eu vou começar aqui no versículo 3 e vou pegar alguns versículos, mas eu convido você, meu amado irmão e minha amada irmã, novo convertido, a meditar. Convido a todos a meditar aqui no Evangelho de João 17 até do seu capítulo 26. A oração que Jesus fez por nós. Eu vou ler aqui o versículo 3 que diz o seguinte: Evangelho de João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A oração que Jesus fez por mim, fez para você. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus orando ao Pai, que todos venham conhecer Ele, o único e verdadeiro Deus, e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Versículo 11. Jesus orando, dando continuidade. Eu estou pegando alguns versículos. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, olhando a labarestérias. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Papai Surianda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Orialabarias térias. O te calabarias suriantas. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como
17. Eu vou ler aqui o versículo 14, já vou no versículo 17. Dei-lhes a tua palavra e o mundo aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E eu venho falar algo da parte de Deus. Vós, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, senti pelo Espírito Santo uma revelação aqui agora. Irei transmitir. E vós, que não aceita a santificação, que não aceita o caminho estreito, vós que é pastor, vós que é doutor, vós não aceita a santificação, vós não aceita a doutrina de Jesus. O Espírito Santo me revelaste aqui desse versículo 14. Dei-lhe a tua palavra e o mundo aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu senti pelo Espírito Santo e vou falar. E vós, que é pastor, que é doutor, que prega a palavra de Deus, mas não aceita a santificação, porventura é voz de Jesus? Ou é do mundo? O Espírito Santo me revelar aqui, e eu irei transmitir. Lembrai que Jesus combateu com os doutores, combateu com o sinédrio, com os fariseus, com os estudiosos da época. Porém, infelizmente, muitos não aceitaram a santificação. Sinto pelo Espírito Santo, por mim eu ia ler no 17, mas eu já ia ler no versículo 17, mas pela misericórdia o Espírito Santo que me guia. Senti de ler ao 14, e o Espírito Santo fala em meu coração, e eu falo para vós. Jesus ensinou para os fariseus, para os escribas, para os doutores, e não aceitaram a grande maioria deles a santificação. E vós, que é pastor, e está com a palavra de Deus na mão, mas não aceita a santificação também, é contra a santificação, é a favor das coisas do mundo, é a favor daquilo que é contra Deus, as coisas do mundo. Jesus, Surianda, estou sentindo pelo Espírito Santo, naquele grande dia, Jesus, assim como eu estou sentindo pelo Espírito Santo, Jesus, assim como ele orou ao Pai em favor dos seus 11 discípulos, e Jesus aqui deu testemunho para o Pai,
dizendo: Pai, dei a tua palavra e o mundo aborreceu porque não são do mundo. Evangelho de João 17:14, Jesus fala para o Pai: Pai, eles não são do mundo, Pai, Pai, eles não são do mundo, e vós que rejeita a santificação, vós que rejeita a verdade de Jesus. Jesus, ele pode dar o testemunho que vocês também não é do mundo. Jesus, naquele grande dia, você tem a certeza absoluta que você vai receber de Jesus o bem-vindo para morar na cidade santa. Você pode ter a certeza, você pode ter a certeza que naquele dia você receberá do Senhor o bem-vindo para morar na cidade santa. Você que está com a Bíblia, mas rejeita a santificação e aprova as coisas do mundo, aprova a vaidade, aprova a pornografia, aprova o adultério, aprova a fornicação, aprova a corrupção, aprova o seu time de futebol, aprova o lixo da internet, você se alimentar, aprova as músicas profanas, está com a Bíblia na mão. Jesus, o Santo Deus, o separado e o único Deus, ele pode dar testemunho de você ao Pai, igual ele deu aqui no seu versículo 14, para os seus, orando ao Pai, falando dos seus discípulos: deis a tua palavra e o mundo aborreceu, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu meditei no versículo 11 e ia para o versículo 17, mas senti pelo Espírito Santo de meditar aqui no versículo 14. Jesus, o Deus Uriandalaparestérias, Deus em carne, conheceu e conhece o coração dos seus. Jesus, Urianda, se formos olhar para a palavra, para o Evangelho, para os 4 Evangelhos, se formos olhar para o ministério de Jesus Cristo, em vários momentos eu posso me expressar assim: Jesus conheceu
fariseus do templo, para os doutores do templo. Aqui dentro do Evangelho de João, Jesus falou para eles: eu vos conheço e sei que o amor de Deus, o amor do Pai não reina em vossos corações. Labarias, o Espírito Santo, revela aqui em meu coração, mas Surianda, aqui dentro do Evangelho de João, Oriandas, quando Felipe ele foi chamar Natanael, Jesus pega e fala: eis aí um israelita verdadeiro, não tem nada de falso nele. A palavra vem nos afirmar que Natanael pega e fala para o Senhor: da onde tu me conheces? Jesus fala: eu vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael fala para Jesus o seguinte: mestre, você é o Cristo, você é o enviado de Deus. Ele conhece, ele pode dar testemunho de você, igual ele deu dos seus. Ele pode dar um bem-vindo para você. Ele aprova as suas obras. E vós que rejeita a santificação, igual os fariseus rejeitaram, rejeita a santificação, igual os fariseus rejeitaram. Evangelho de João 17 e 17 agora. Mas antes eu vou meditar no sentido pelo Espírito Santo de ainda ler mais uma vez o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo aborreceu porque não são do mundo, assim como não sou do mundo. De Calabária Surianda, não se engane, Jesus conhece os seus, Jesus conhece aqueles que têm o coração voltado para Ele, que enderebias. Jesus conhece os seus, os discípulos de Jesus, esses 11 discípulos de Jesus, e nós, nos dias de hoje, que verdadeiramente somos discípulos de Jesus, nós temos o gozo, nós temos o prazer
prazer de renunciar a tudo por causa de Jesus, assim como os discípulos, os 11 discípulos de Jesus, aqui no Evangelho de João 17, que eu estou transmitindo e aonde sinto pelo Espírito Santo para falar, eles teve o prazer de deixar tudo por Jesus, e nós, que também somos seus servos, temos o gozo, temos o prazer de deixar tudo e seguir a Jesus. Evangelho de João 17 e 17 agora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí o versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Surianda. Ao versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Falei desde o começo desta mensagem que Jesus Cristo não orou somente para os seus 11 discípulos que estavam ali com ele, mas ele orou para nós também, que perfeição de amor. Versículo 21, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim.
gentios, para nós os estrangeiros, para nós de terra estranha, estrangeiro. Jesus orou para nós sermos separados para Ele. Evangelho de João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava orando ao Pai e pedindo para o Pai: Pai, os que tu me deste, separam eles, Pai, na tua verdade, na tua vontade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a tua vontade. Separação total para Deus. Jesus orou para o Pai vir nos separar, nos santificar, nos separar na tua vontade, na tua verdade. A vontade de Deus é que todos nós sejam totalmente santos, separados para Ele, separado. Não fazer a vontade das coisas podres deste mundo. Não fazer a nossa própria vontade da carne. A vontade de Deus para a vida do homem, para com a vida da mulher, é que nós todos sejam separados para com Deus. Separatória surianda, para fazer a tua vontade. Lapária súria de calabarias térias. E o que é que nós ganhamos com isso? Tudo! 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 A vida eterna e o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus só habita verdadeiramente naqueles que aceitam a santificação. Olha o que está escrito no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu
antes de eu ler aqui o versículo 21, o Espírito Santo me tornou-se uma revelação e eu irei transmitir. Você pode pensar para dar desculpa, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, que esta oração que Jesus fez foi somente para os judeus, para o povo de Israel. Nunca o apóstolo Paulo, além de estar aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, lá para as terras Surianda, aqueles que são de Jesus, aqueles que são guiados pelo Espírito, vão mortificar a sua carne com todos os seus prazeres e com concupiscência. Paulo escreveu aos Gálatas: aqueles que são de Cristo vão mortificar a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se andamos em espírito e andar, vivemos também no Espírito. Olha lá, várias, para se cumprir o que Jesus Cristo, ele orou aqui no 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creias que tu me enviaste. Paulo escreveu aos Gálatas: o Espírito Santo anda na verdade. Ele me traz uma outra revelação e eu irei transmitir. Livro do Apocalipse 2, até no seu versículo 3. Livro do Apocalipse 2, até no seu versículo 3, Apocalipse 3, até no seu versículo 22, tem as 7 cartas que Jesus pediu para o próprio João, porque eu estou lendo o Evangelho de João, e no Apocalipse 2, até no seu último versículo inicial, Apocalipse 3, até no seu último versículo, tem lá a carta que Jesus pediu para João enviar para as 7 igrejas da Ásia. Para as 7 igrejas da Ásia. Para as 7 igrejas dos gentios.
Igreja da Ásia. Apocalipse 21. Babaria Surianda. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22, Jesus o fala ainda. Aquele que é santo. Eu vou achar aqui, meus amados irmãos, está no Apocalipse 21 ou 22. Glória a Jesus, glória a Deus, glórias ao Espírito Santo de Deus, aleluias, glórias ao Espírito Santo. Eu vou ler aqui Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro orianda, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, resplandecente, estrela da manhã. Apocalipse 22, e do seu versículo 13 que eu li. Aqui dentro do livro do Apocalipse, Jesus chegou a dizer também: aquele que é santo santifica mais ainda. Aquele que é injusto faça a injustiça mais ainda. Jesus nos chamou para a santificação. Jesus nos chamou para a santificação. Aleluias! O Espírito Santo nos chamou, labariaçúrias, para santificação. Aleluias! Meus amados irmãos, a palavra, a oração que Jesus fez por nós, Evangelho de João 17, e no seu versículo 21, Jesus o disse: para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que ele seja santificado na tua verdade. No livro de Apocalipse, Jesus o disse:
aquele que é santo santifica mais ainda. Apocalipse 22:11. Vou ler. 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por quê? Que eu senti pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me revelaste essas outras mensagens dentro, baseado na oração que Jesus fez por nós, onde eu falei em Gálatas 5:16, o apóstolo Paulo disse: quem é guiado pelo Espírito mortificarão a tua carne com as tuas concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Falei sobre as 7 cartas da Ásia, Apocalipse 2 até o 3, 3 até o 4. Li em Apocalipse 21, porque o Espírito Santo falaste ao meu coração que a muitos arruma desculpa para falar que a santificação, que o caminho estreito era só para os israelitas, era só para os judeus. Venho falar algo da parte de Deus. Você que rejeita a santificação, Jesus exige santificação de nós todos, O Espírito Santo me trouxe essa referência, mas você que rejeita a santificação está sendo enganado pelo Espírito do diabo. Venho falar algo aqui da parte de Deus, como o Evangelho é sério, aqui dentro da oração que Jesus fez para nós. Evangelho de João 17:21. Jesus orou: Pai, separa eles na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que todos sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus é no Pai, o Pai é em Jesus, o Espírito de Deus é o Pai, o Espírito Santo é Jesus. E nós
Jesus deu essa oportunidade para mim e para você. Mas vós que rejeita a santificação, vós irei falar, vós que aceita o futebol, a televisão, os programas podres da internet, o segundo, terceiro casamento dentro da igreja, com seu primeiro marido, a esposa ainda vivo, vós que aceita a maquiagem toda pintada igual Jezabel, igual as mulheres do Egito, vós que aceita as coisas do mundo, o Espírito Santo está em vós, vós que aceita. Eu não estou falando dos novos convertidos, mas eu falo dos crentes que já conheceram a doutrina. Eu falo daqueles que pregam a palavra, que são pastores. É desses que eu estou falando. Aceita o mundanismo. Eu venho falar da parte de Deus, o Espírito Santo que está em vós. Jesus nos chama para santificação. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar: segui a paz com todo e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurado sois vós que aceita a santificação. Evangelho de João 17, eu meditei no seu versículo 3, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21. O Espírito Santo me revelaste outras referências que eu trouxe nesta palavra. Medite na Bíblia, medite na palavra de Deus, e vamos aceitar a cada dia, a cada momento, pedir mais e mais e mais a santificação, para que o Espírito oriandalabaias de calabaias teias, orialabaias suriandalabaias suriate calabaias teias surianda, venha verdadeiramente morar em nós, orianda, vida, coração e sentimento. Jesus, depois que orou, ele disse: Pai, para que eles sejam um, Pai, santifica-os na verdade, Pai, para que eles sejam um, Pai, assim como tu, ó Pai, é um, Pai. Pai, o Senhor é um, Pai, o Senhor está em mim, Pai, o Senhor está no Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo está em ti,
Jesus disse no Evangelho de João 15: eu sou a videira, vós as varas. Aquele que eu sou a videira e vós as varas. A palavra de Deus, em livro de Romanos, Paulo disse que nós, sendo jambujeiro mal, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aqueles que aceitam a santificação dão fruto para Deus, fruto de arrependimento, fruto de sentir a tua miséria, fruto de deixar o Espírito Santo viver e dominar o nosso corpo. E quando damos lugar para a santificação, ganhamos almas para Jesus, lavar as telhas, para se cumprir o que Jesus disse no versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, como que o mundo vai criar no crente que não aceita a santificação? Amados irmãos, louvado seja Jesus. Que Deus vos abençoe, amados irmãos, aqui no Facebook, do YouTube. Já venho fazer um vídeo para dar aviso da obra de Deus amanhã, sexta-feira. Que Deus vos abençoe. Deixa o Espírito Santo envolver você. Dê lugar à santificação, à santidade. Dê lugar para Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.